O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. O profeta Ezequiel é um profeta tido como profeta da esperança. O povo tinha perdido um pouco a esperança no Deus de Israel, a esperança na própria vida. E aí o profeta Ezequiel diz que ele vai fazer o papel de vigia, de sentinela. E aí o profeta convida o povo a recuperar não somente a fé, mas acima de tudo a esperança. A esperança de um Deus que não os abandona, a esperança de um Deus que está caminhando com eles, a esperança de um Deus que precisa e que quer o ser humano do seu lado. No texto bíblico da segunda leitura, o apóstolo Paulo nos lembra que nenhum mandamento é maior do que amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós precisamos lembrar de que para o grego, amar vai para além desse sentimento humano que brota do nosso coração. Às vezes, quando ouvimos a palavra de Deus dizer assim: é preciso amar o outro, é preciso amar o próximo, é preciso amar o inimigo, nós ficamos questionando assim: como é que eu posso amar uma pessoa que me faz mal? Como é que eu posso amar alguém que eu tenho como inimigo? Amor, ágape, vai para além desse sentimento. O sentimento que brota do nosso coração, que nós chamamos amor, nos leva a dizer: eu preciso me aproximar da pessoa, eu me sinto bem em ficar próximo da pessoa. Nas Sagradas Escrituras, amar, ou o amor ágape, significa ter atitudes, ter características de respeito, de carinho, de admiração, de proximidade, de educação. E aí nós sabemos, essas características ou essas atitudes, nós podemos e devemos ter para com todos. E o Evangelho nos lembra que o maior ato de amor é corrigir o outro, é chamar a atenção do outro. Não como às vezes fazemos, de escutar de alguém e passar, ou saber que o outro pecou conosco, fez algo conosco e falar para os outros. Jesus Cristo diz: se teu irmão, e é bonito, né? Porque o Cristo não diz se uma pessoa ou se alguém pecar contra ti,
A expressão de Jesus Cristo é: se teu irmão, ou seja, qualquer pessoa, o outro é sempre o teu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, chama-o em particular a sós. É uma redundância, porque particular já é a sós. O texto original faz também essa redundância, ou seja, Jesus Cristo frisa, reafirma: se o teu irmão pecar contra ti, conversa com ele sozinho. Nada de falar do fato, nada de contar isso para uma outra pessoa, se o interessado não é ele. Chama-o em particular a sós. E aí diz o texto: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Com certeza, todos nós já passamos por essa experiência, de alguém nos chamar e dizer: olha, aqui você errou, aqui você falhou comigo. E o sentimento que sempre brota do nosso coração é um sentimento de gratidão. Mesmo nos momentos que nós não aceitamos ou não concordamos que foi erro, que erramos, mas o sentimento é sempre de gratidão. Mas também já passamos por aquele outro sentimento, ou por aquela outra experiência, de sabermos que erramos, falhamos com um irmão, mas que ele não nos procurou, ele falou para um outro. Foi o outro, ou uma terceira, uma quarta pessoa que veio até nós falar: o fulano falou que você fez isso. E aí, por mais que a gente assuma o erro, por mais que a gente concorde que erramos, o sentimento que brota do nosso coração é sempre o sentimento ruim para com o outro, que nós ferimos ou que nós machucamos. E aí Jesus Cristo diz: se ele não te der ouvido, chame uma ou duas pessoas para que resolva a questão. Se aí ele não te ouvir, leve o caso à igreja, ou seja, à comunidade. Se nem mesmo a comunidade ele ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Os pecadores públicos, os pagãos, não eram tratados assim, sendo falado mal, mas eram tratados da seguinte maneira: ele vai viver a vida dele e nós vamos ver a nossa vida, mas nós vamos rezar e torcer pela conversão do outro. Então Jesus Cristo diz: quando alguém nos ferir, quando alguém nos machucar, quando alguém fizer alguma coisa conosco, precisamos ir falar com essa pessoa. Se ele nos escutar, ganhamos o nosso irmão. Se ele não nos escutar, chame duas ou três pessoas. Se ele não der ouvidos, leve o caso à comunidade. Se nem mesmo a comunidade ele der ouvido, não fale mal do outro, não fale mal dele, não propague, porque não vai adiantar. O que você deve fazer é rezar por ele. Jesus Cristo diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E aí então Jesus Cristo comprova que ele está sempre na comunidade, que ele estará sempre no nosso meio. Amém? É uma pequena história, não sei se é verídica, mas acredito que é, que diz que na África há uma tribo que todas as vezes que alguém erra, que alguém falha, o chefe da tribo chama a pessoa e coloca para a pessoa o erro, fala para a pessoa o erro. E aí a pessoa, concordando ou não, prometendo ou não a mudança, todos da comunidade faz um círculo em volta da pessoa que errou, e aí todas as pessoas da comunidade falam as virtudes, as qualidades ou os acertos que aquela pessoa já fez. Ou seja, essa tribo trata da seguinte maneira: todas as vezes que alguém da tribo erra, que alguém da tribo comete um erro, comete uma falha, alguém lembra ele, e aí na maioria das vezes é o chefe da tribo, lembra ele do erro. Mas logo após lembrar ele do erro, todas as pessoas da tribo, portanto da comunidade, fala para ele dos seus acertos.
das suas virtudes. Imagine aí se nós tomássemos essa atitude, pelo menos nas nossas famílias. Vocês pais aí que estão educando os filhos, imagine se todas as vezes que vocês percebessem um erro do seu filho, você apontasse para ele o erro, mas apontasse para ele ou para ela também os acertos e as suas qualidades. Com certeza seríamos uma sociedade melhor e mais bonita. Nos perguntemos, nos questionemos, quando o irmão falha conosco, quando o irmão nos fere, qual é a atitude que nós tomamos? Chamamos o irmão, conversamos com ele, rezamos por ele? Guardemos, pois, um instante de silêncio, e nesse instante de silêncio nos perguntemos, nos questionemos.